Olá! No programa de hoje você vai ver os assuntos mais quentes da política mineira, uma análise sobre esses assuntos. A pressão dos servidores pela recomposição salarial, o acordo de recuperação fiscal que segue parado, o questionamento dos municípios da Bacia do Paraopeba ao acordo da Vale e as eleições em Minas. Eu vou conversar com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, que foi deputado federal por 4 mandatos. Prefeito, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Boa tarde, Miriam. Estou à sua dispor. Prefeito, há 2 semanas, vamos começar por esse imbróglio que envolve aí o governo do estado e os servidores. Há 2 semanas, o governo Zema condicionou a retirada de urgência do projeto, do acordo, do acordo do regime de recuperação fiscal em Minas à votação do projeto de lei que concede uma recomposição salarial para os servidores de 10,06%. Isso envolve também, claro, os servidores das forças de segurança do Estado que querem um aumento maior e fazem pressão. Não só eles, mas eles têm feito uma pressão maior. Como é que o senhor enxerga esse embate num ano eleitoral? O governo do Estado, de um lado, botando essa condição, né, em relação ao regime de recuperação fiscal para aprovar o projeto, e os servidores de outro fazendo pressão pelo aumento. Bom, é uma conjugação de fatores aparentemente diferentes, mas que convergem com um grande desejo do governador de privatizar as estatais mineiras, aderir ao regime de recuperação fiscal e, ao mesmo tempo, de dar um checkmate nos servidores, tirando as progressões salariais. Porque essas mexidas ele deixou muito para a última hora e não preparou um ambiente para que isso pudesse acontecer. Depois, digamos, chama muito a atenção a coincidência desses fatores. E eu, pessoalmente, não sou contra a essa maneira de agir, porque o governo não aprecia o diálogo. Já aí na Assembleia não tem maioria, e vem discutindo, batendo boca com a Assembleia, com o próprio presidente da Casa, não é de hoje. Não soube criar, em mais de 3 anos, uma harmonia, unir forças num projeto comum, que seria levantar Minas, gerar prosperidade, progresso, e fica aí batendo a cabeça, querendo privatizar as estatais, no momento que não é adequado. Depois eu sou contra a privatização da CEMIG, da Colemig, porque são empresas altamente rentáveis e melhor administradas, melhor enquadradas, elas podem garantir um pagamento dessa imensa dívida que temos por aí, de 150 bilhões, ao longo dos próximos 15 anos. A CEMIG é uma empresa que está crescendo, o consumo de energia elétrica vai crescer 5% ao ano, e eu acredito que em alguns anos vai dar pulo até de 10%. Portanto, e no cenário internacional, o custo da energia, comparado ao Brasil, é muito mais caro. Portanto, tem todos os fatores macroeconômicos que mostram a CEMIG ser um excelente patrimônio, não para ser vendido, mas ser colocado, inclusive, à disposição de Minas Gerais, porque tem um valor estratégico muito importante. Imagina países que têm hoje uma energia a 300 euros, a 2.000 reais o quilowatt. Quando nós aqui podemos, no mercado livre, onde se compra a longo prazo, 180, 200 reais. Ou seja, 10 vezes mais barato. É um fator estratégico para atrair mais desenvolvimento. Nós tivemos uma breve interrupção. O senhor falava de como é um mercado promissor, não é? Que manter a CEMIG
Pode ser uma forma até de pagar a nossa dívida? Exato. Digamos, esse ano deve fechar com uma geração de caixa, de liquidez, de 9 bilhões. Num ano crítico, os anos bons são 2023, 2024, até o final da década se prevê um grande crescimento econômico, com um acréscimo de valor estratégico da própria CEMIG. Tanto deverá aumentar muito seu faturamento, quase dobrá-lo até o final da década, passar dos 45 bilhões que estão previstos para o exercício de 2022 para 97 bilhões, e gerar expressivas margens de lucro. Poderia o Estado jogar esses lucros, dar como garantia real para pagamento da dívida, pode dar por 15 anos. Eu acho que a CEMIG, sozinha, em 15 anos, liquida a dívida. Agora, tem que ter uma visão estratégica também desses potenciais. E hoje não só chorar que estatais não funcionam, que estatais têm servidores públicos, que tudo é difícil, que isso, que aquilo. Prefeito, mas o governador, ele faz sempre uma argumentação que desde o princípio, quando ele manda o PL, o projeto de lei do acordo para a Assembleia, ele argumenta que o regime de recuperação fiscal impõe regras, que entre essas regras estão privatizações e congelamentos de benefícios dos servidores, não é? E que não há muita margem de manobra, que tem que ser obedecidas, as regras têm que ser obedecidas. E aí, como o ajuste fiscal é uma prioridade, o governador tem desde o princípio, é uma prioridade do governo do estado, tem defendido essa posição. O senhor acha que então tem uma saída afora essa visão do governador? O senhor acha que é possível enfrentar um ajuste fiscal, um equilíbrio fiscal fora dessas questões propostas pelo regime de recuperação fiscal? O pensamento do governador é favorável às privatizações. Você conversa com ele e fala que a solução é privatizar tudo. Não ter servidor público em volta, um liberalismo 100%, que depois nem sei que modelo de liberalismo é esse, mas como meta de governo, ele sempre jogou as privatizações. O regime de recuperação fiscal cria um clima, cria um ambiente para que se liquide o patrimônio de Minas sem ser explorado. E joga por 30 anos a soberania do Estado fora, porque tem que transferir aos credores, a um comitê de credores, os destinos de Minas Gerais. Portanto, até ele, o próximo governador, terão que seguir regras muito rígidas. E qual é a regra número 1? Pagar a dívida. Agora, eu fico abismado como determinadas soluções econômicas não sejam enxergadas, né, por esses pseudos empresários que estão hoje no poder. Porque nós temos que usar de todas as oportunidades possíveis e não jogar a conta no funcionalismo, no povo, liquidando o patrimônio de Minas Gerais, também um patrimônio estratégico, como aquele energético, que poucos estados têm. Nós temos essa possibilidade de controlar, porque a CEMIG hoje tem praticamente toda a distribuição em Minas Gerais, domina esse setor, e poderia se fazer até uma política diferenciada para fomentar o desenvolvimento. E não enxerga isso. Também acho que todo o raciocínio é muito raso, é muito rude, entendendo? Em termos não tem uma visão mais complexa de administração pública. Na realidade, tem uma mentalidade mais especulativa, de comerciante. Hoje o Estado tem uma dívida de 150 bilhões, há 3 anos atrás era de 110. Agora,
não se preocupou, o governador, em pagar a dívida. Pendurou ela na justiça, a justiça deu uma liminar, suspendeu de pagar. Inclusive, no mês de fevereiro, a União pagou 118 milhões de juros, que eram em Minas Gerais. Eu te dou um exemplo aqui de Betim. Eu recebi, em 2017, esse município com 2 bilhões de dívida e um orçamento livre de 1 bilhão e 300. Passaram 5 anos, hoje tem uma dívida de 300 milhões e 600 milhões em caixa. Ou seja, zerei a dívida em 5 anos, sem castigar ninguém, sempre mantendo as progressões do servidor, não sacrificando a população, colocando em ordem a administração. É um trabalho muito exaustivo, você tem que se dedicar para afinar a máquina. Mas quando a máquina é afinada, ela funciona. Também tem métodos que não são ao alcance da compreensão desse governo. São métodos mais sofisticados, mais modernos. Tem gente que vem de um tipo de administração muito, digamos, de comerciante, entendeu? Comerciante não é um empreendedor, é um que compra por um preço e vende para o outro. Não transforma, não cria, não gera oportunidade, a não ser dentro das lojas. Tanto é verdade que se você vai no município, primeiro tem que ver a economia primária, né? O empreendedor, que usa as vocações locais e gera renda. Depois vem o comércio. Agora, a mentalidade desse governo é de comerciante, compra por um preço e vende por outro. Vem do governo federal um valor e o repassa. Responsabiliza sempre o governo federal de não repassar e os prefeitos de não executar. Ele não tem responsabilidade, não assume as suas responsabilidades. Nós verificamos durante as enchentes que demorou 5 dias para determinar uma delas. Sob grande pressão, inclusive eu fui um daqueles que mais pressionou. Como é possível que o Estado da Bahia dá 400 milhões para os municípios afetados e não dá nada? Aí veio, depois de 5 dias, né, que queria dar apenas 1 milhão e 200 de cestas básicas, né, com o estrago que tivemos, fez uma promessa de 600 milhões. Só que as promessas do governo não duram, e até hoje não saiu nada. Né? Acabou a chuva, nós tivemos que enfrentar sozinhos todos os estragos, estamos aí ainda com muitos estragos, prometeu 600 milhões, não dá. Agora, é um governo que não tem palavra, entendeu? Uma palavra confiável. O senhor está mencionando aí os municípios. Como é que tem sido a relação? Nós sabemos que muitos deputados aqui, a oposição naturalmente, mas não só a oposição, reclamam de falta de diálogo. Os deputados têm feito essa queixa frequentemente. Os municípios, os prefeitos também têm essa queixa? Olha, eu parto dos fatos, né, de uma constatação de fato. Ele tem o controle da Assembleia, tem uma relação amistosa, construtiva com a Assembleia? Não. Ele manda, impõe medidas que não foram discutidas com a Assembleia. Eu aqui em Betim tenho 23 vereadores, não tem nenhum problema. Eu dialogo com eles, recebo, converso. Eles são portadores também de soluções, de reclamações. Eles têm a sensibilidade do contato direto com a população. Não tem na Assembleia um diálogo construtivo. Portanto, é uma falência política. Entendeu? Agora, não ter uma relação construtiva com o poder legislativo é incapacidade declarada de fazer política. Ademais, com todos os recursos que o Estado tem, não sabe lidar com 77 parlamentares, só sabe lidar com uma minoria. Agora, com os prefeitos, o governador se acha o melhor do mundo. Ele terceiriza de maneira aquilo que são as soluções e as responsabilidades. O governo federal tem que dar o dinheiro, os prefeitos têm que executar, ele não faz nada. O governo não tem nenhum programa. Qual é um programa de governo? Passou 3 anos sem ter meta, sem ter programas, sem ter planos de ação para o desenvolvimento, para a educação,
para a saúde. É sempre aí uma política de tapa-buraco, né? Se cria um buraco num canto ou no outro, aí ele vai lá, promete, não cumpre e fica por isso mesmo. Agora, hoje, poucos prefeitos têm a coragem de dizer isso. Eu não digo nada a ele, eu consertei Betim, ele tem a obrigação de me repassar aquilo que a Constituição fala, e tem uma outra questão que nós já pedimos que ele demonstre que aquele que nos repassa é o constitucional. E nós temos desconfiança que o Estado também se apropria de grandes recursos dos municípios. Mas o que leva a essa desconfiança? O que leva a essa desconfiança? Porque, primeiro, nós somos uma prefeitura organizada, nós temos uma previsão de receita, né? Grande parte das receitas vem de repasse do Estado. Os repasses não coincidem com aquilo que nós calculamos. Pedimos gentilmente que nós mostrasse as contas, como é que se geram esses repasses, como é que foram calculados, não aparece nada. A última resposta é que não tem essas contas. Não é possível, porque se me repassa dinheiro, deve calcular de qualquer jeito, né? Que o mês vai dar uma coisa, o mês vai dar outra. Não tem repasse da saúde, não tem repasse de PVA, não tem repasse. Inclusive, eu acho que a Assembleia deveria agir energicamente para que esses números tivessem transparência. Não pedir na força, repetidamente, via justiça. Ele tem que garantir o repasse constitucional. Ele não é dono de certas verbas, né? Hoje, também parcelou os repasses da saúde em sei lá quantos anos. Nós estamos, as contas também que nós temos dos repasses da saúde com aquele que ele tem são totalmente diferentes. Falta muito dinheiro. Mas não se tem uma memória de cálculo que você possa ter a certeza de receber aquilo que ele diz. Agora, e nem se esforça de demonstrá-lo. Né? Sim, agora, prefeito, existem outros prefeitos, outros municípios que têm queixa semelhante? O senhor tem assim, esse tipo de informação, não? Olha, a maioria dos prefeitos que me procuram está em imagem do governo, não cumpridor de palavra. No acordo da Vale, aqui no Paraupeba, não recebeu nada, né? Exatamente, os municípios atingidos não receberam nada. Os demais municípios, ou todos os municípios, através da Assembleia, receberam lá 1,5 bilhão, o dinheiro depositado na conta da prefeitura. Agora, no Paraupeba... Por decisão da Assembleia. Não recebeu nada. Por quê? Ficaram na mão do governo. O governo não sabe operacionalizar nada e tem, assim, uma dificuldade de ter uma conversa franca, transparente. Todas as vezes que conversa, vem com questões sempre para empurrar para o dia seguinte, a semana seguinte. Aquele que prometeu fazer, não faz. Aqui prometeram há mais de um ano uma resposta direta, que era entregar a máquina. Não recebeu nenhuma máquina. Você imagina, você precisa comprar a máquina. Só para esclarecer, nós entramos num assunto que é um assunto importante, que é a questão dos municípios da bacia do Paraupeba, que estão articulados, se queixando de indenizações para os municípios e querendo também rever o projeto do Rodoanel, que está incluído aí nos recursos do acordo da Vale. O senhor fez uma menção, começou a falar sobre isso, e eu queria esclarecer, quando o senhor fala em 1,5 bi que foi destinado aos municípios, esses recursos, eles só foram incluídos por uma decisão aqui dos deputados na casa. Esse dinheiro chegou, Porque a Assembleia tem um bom senso, entendeu? Que o governo não tem. Se obstina, parece que tem um ódio dos municípios, também. Um ódio, acham que os prefeitos são todos relapsos, que não sabem administrar, que o recurso na mão dele, lá, some. Nós somos submetidos à Lei 866, ao controle do Tribunal de Contas, ao controle das próprias câmaras municipais, tem as vias constitucionais para aplicar o dinheiro. E por que inventar
os projetos têm que ser aprovados pela Fundação Getúlio Vargas. Tem 180 dias para aprovar. Tem que ser fiscalizado, não sei por quê. Tem todas as autorizações. Por que não acreditam o dinheiro? E outra coisa, a Constituição fala que verbas indenizatórias e multa se incorporam ao orçamento público. Entendeu? Ele tem que colocar no orçamento dos municípios. Em vez de ele deram a Vale a obrigação de fazer. Ou seja, é uma declaração que eu sou incapaz de fazer as obras dentro do meu município. Estou tocando 280, né, sem dinheiro do Estado, sem dinheiro da Federação, estou tocando 280 obras em Betim, não posso tocar as obras que caberiam realizar com os recursos da Vale. E aqui deram agora que uma proposta, foi uma reunião desta semana, com a Secretaria de Estado do Planejamento, que vão liberar 10% daquilo que era, 10 ou 12% daquilo que estava a cota nossa, que depois é irrisória, porque apenas 6% do total da indenização que vai aos municípios do Paropeba. E daqui a pouco não vem nada, porque já deu um prazo até 2027, ou 29, não sei, 27, 29, para liberar esse 12% que nós temos a receber. E o resto, vai receber quando? Agora, é verba indenizatória, se tivesse depositado no Banco de Estado ou no BDMG, nós aqui temos o BDMG, eu fazia os projetos e liberava os projetos. São fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pela Câmara, tem que prestar conta, tem que contratar dentro da Lei 866, que dificuldade tinha. Mas então, esse dinheiro está no Tesouro, está no Caixa do Tesouro, é isso? Não está com o Tesouro, está com a Vale. É um absurdo. Como se fala, olha, você aplica uma multa, né? A multa é uma verba indenizatória. Ele fala, não, fica com o dinheiro aí e vamos liberar segundo aquilo que a Fundação Getúlio Vargas vai achar bom ou vai achar ruim. Essa é uma palhaçada. Isso aqui não se faz uma coisa dessa. Eu te falo, se um governador deveria anular todo esse acordo e simplificá-lo, porque aqui eles são os reis da burocracia. Veja mais, um absurdo. 3 bilhões e 100 milhões destinaram para o contrato de concessão do Rodanel. Esses 3 bilhões, que é muito mais do que aquilo que vai para todos os municípios, 25, 26 municípios do Vale do Paropeba, não dá para uma empreiteira construir o Rodanel e cobrar um pedágio que vai dar cerca de 2 bilhões por ano. Isso aqui é coisa, assim, eu não entendo. Agora, tem uma dificuldade de compreensão da administração pública. Para mim não tem essa dificuldade. Eu vejo isso claramente. Entendeu? Já demos recado ao governador que precisamos falar a esse respeito, que as coisas estão erradas, está muito errada, vai dar problema. Não houve nenhuma, não se abriu nenhuma negociação sobre isso, prefeito? Me chamou, porque os prefeitos da bacia do Paraopeba estavam se reunindo no sentido de anular na justiça esse acordo. Não tem nenhuma negociação em curso? Olha, esse governo tem uma grande capacidade de negociação. Pega um prefeito de um município que tem 3, 4 mil habitantes e promete a liberação de um recurso, alguma coisa, tira foto com o governador e ele sai fora. Agora, só que adiaram a execução do acordo exatamente com promessa. Agora, se supõe promessa de um governo que ele seja cumpridor. Esse governo não cumpre nada. Ele pode prometer o que quiser, entendeu? Aqui, em Betim, enquanto não depositar dinheiro na conta, nós não acreditamos, porque os atrasos são enormes e os poucos recursos que nós conseguimos foi dessa forma. Deposita na conta que eu assino o convênio. Agora, eu não vou assinar o convênio se você depositar na conta. Agora, e na pandemia, nós abrimos aqui 170 leitos de UTI. Né? O governo montou um hospital de campo lá na Gameleira, não conseguiu nem contratualizar, jogou fora lá 60, 70 milhões, que é um absurdo, né, de dinheiro. Nós aqui fizemos tudo com verba de doações.
e não conseguiu contratualizar. Não recebeu um paciente. O paciente não recebeu, né? Aqui em Betim ninguém ficou na fila. Nem nos piores momentos da pandemia deixamos de atender a pessoa. Então, eu acho que... Sim, desculpe a gente, eu vou pegar agora um outro ponto da nossa conversa, porque senão o tempo não vai ser suficiente para a gente conversar, é muita coisa. Ano passado, vamos falar um pouquinho da sua, enfim, das suas pretensões políticas, quais são. Ano passado o senhor deixou o PSD aqui de Minas, que abriga um provável candidato ao governo do estado, que é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O senhor, por acaso, pretende, o senhor vem sendo aventado nas sondagens eleitorais como um provável candidato também. O senhor pretende se filiar a algum partido e pretende ser candidato ao governo do estado? O senhor tem muitas críticas... Isso é a primeira condição para alguém ser candidato, é ter críticas a quem é o atual governador. O senhor tem muitas. O senhor pretende ser? Sim, olha, eu te falo, até alguns meses atrás, a minha intenção era apoiar a eleição de Zema. O Haroldo Anel já me mostrou uma outra imagem do governador, que eu não falo, impõe uma coisa que é naturalmente um acerto de bastidor com grandes empreiteiros, entregou a Secretaria de Obra a estas grandes empreiteiras, inclusive o atual secretário trabalhou nos últimos 9 anos a serviço dela, tem um blog aí, um canal no YouTube que faz proselitismo e apoia concessões públicas. Ele colocou lá dentro. Não é que ele colocou, as empreiteiras que colocaram, ele terceirizou não dá manutenção das estradas, para forçar, de certa forma, as concessões, e com proposta de pedágio que são exorbitantes. Aqui no Rodanel, a proposta é 10,6 vezes maior do que na Fernão Dias. Isso é uma loucura. Se fosse 20%, 30%, mas 1000% mais caro, ou seja, é um absurdo. É improvável que uma Secretaria de Estado, nas mãos de interesses que deveriam ser difusos em defesa da população, venha com propostas desse tipo. O senhor vai se filiar a algum partido, prefeito? Não, e ainda não tenho partido, aí também é uma marcação, eu aceno a fechar com um partido, vão lá e cooptam esse partido para não fechar comigo, mas não tem problema, eu tenho várias hipóteses, para mim, qualquer Quais partido... são? Que? Quais são essas hipóteses? Não, isso eu me reservo de falar, porque de dar informações ao bandido, depois você acabar sendo roubado. Portanto, você tem que mas o senhor só tem até abril, né? Início de abril para resolver isso. Exato. Eu no oportuno irei, e depois. A minha candidatura não é um projeto pessoal, mas de um programa, porque fui procurado por muitos políticos para que eu elaborasse um programa de resgate de Minas, até do Brasil. Até presidenciável me pediram que eu elaborasse um programa. Então, como você fez um investimento, como é que se poderia fazer? Na realidade, as regras de administração pública no município são menores, no estado um pouco maior, no Brasil maiores ainda. Mas as regras são as mesmas. E a complexidade também, provavelmente, é maior no município altamente endividado que no próprio estado. Tem mais jogo de cintura, tem mais patrimônio próprio. Agora, eu elaborei esse programa, vou lançar um programa e nesse programa eu procurarei fazer aliança. Inclusive, esse programa vai colocar Minas em 2 anos um estado respeitável. Agora, nós não vamos pagar a dívida botando nas costas do povo, botando nas costas da população, vendendo a nossa soberania, cedendo o que temos de melhor e também de valor estratégico, como a energia. A CEMIG é uma excelente empresa, que tem que ser mantida. As nossas reservas minerais têm que ser tratadas com maior cuidado. E
E o diálogo tem que existir com todas as frentes, com todos os partidos. Eu aqui tenho uma frente dentro do município que vai da extrema-direita à extrema-esquerda. Temos que abrir o diálogo, consolidar uma união, não usar o sectarismo ideológico ou político, ter uma assembleia que trabalhe em conjunto com o Estado, servidores públicos que estejam conscientes de ser pago aquilo que eles merecem e que trabalhem efetivamente. A gente sabe que os estados formam os seus palanques para os candidatos à presidência e que essas alianças acontecem, não é? É um apoio mútuo que ocorre entre candidatos ao governo e candidatos à presidência. O senhor tem em mente algum candidato que está na pista, não é pré-candidato, porque não tem ninguém que é candidato de fato, à presidência, a quem o senhor gostaria ou pretende se aliar? Já fui procurado por todos, porque eu também conheço todos. E falei que eu não vou apoiar o presidente nenhum, que o grupo que vai me apoiar é livre de escolher o presidente que ele quiser. Agora, eu tenho que fazer isso porque eu tenho voto da extrema esquerda e extrema direita. Não vou me meter numa briga que vai deixar Minas em segundo lugar. Eu tenho que dar um programa a Minas que é a resgate. Obviamente, no segundo turno, eu tomarei partido sobre um ou outro candidato, porque eu tenho restrições a alguns, mas no primeiro turno eu vou ficar vendendo, mostrando e explicando o meu programa. Prefeito, muitíssimo obrigada por participar do Mundo Político. Obrigado, Diego. Um abraço. Tchau. Outro. Eu conversei com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, empresário e ex-deputado federal, sobre os principais assuntos da política de Minas no ano de eleições. Obrigada pela companhia e até amanhã.